Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Levanta as duas mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, que esta noite seja a noite do meu milagre, a noite do impossível na minha vida. E eu já te agradeço pela resposta. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar, por favor, então. Tem a sua Bíblia consigo? Abra, por favor, em Efésios, capítulo de número 5. Leia comigo o versículo de número 18. Olha o que está escrito aí. Tem gente que já sabe de cor, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, libertinagem, tudo quanto é coisa podre, essa palavra significa. Mas enchei-vos do Espírito. Leia de novo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No caso, o Espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo, por isso que está escrito com letra maiúscula, né? E com E maiúsculo, Espírito com E maiúsculo. Olha para cá, por favor, presta atenção. Por que será que Paulo falou isso para uma igreja que já é uma igreja que tinha o Espírito Santo? Gente, toda igreja, toda pessoa que aceita Jesus, ela já tem o Espírito Santo dentro de si. Então não seria necessário nem Paulo falar sobre isso, né? Mas acontece que as pessoas não entendem o seguinte: quando uma pessoa aceita Jesus, ela entende que Jesus morreu por ela, pagou pelos pecados dela, desceu até o inferno no lugar dela, ressuscitou ao terceiro dia, se assentou à direita do Pai e intercede por nós. Ela crê nisso e aceita e o recebe como Senhor. O Espírito Santo já vem morar na pessoa, até porque é Ele que faz a gente nascer de novo. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. O nosso eu velho desaparece. Imediatamente surge um novo. É isso que é nascer de novo. E como é que a gente sabe que a gente nasceu de novo? Primeiro porque a Bíblia diz. Mas tem alguns sinais. Por exemplo, quem realmente nasce de novo, perde a vontade das coisas pecaminosas do mundo. Você não quer mais pecar. Quando você peca, se peca, o crente está sujeito, não deveria pecar, mas está sujeito a pecar. Quando peca, o crente sente remorso, ele sente dor na alma, porque ele sabe que é errado. Ao contrário de quando a gente estava no mundo, que a gente não era nascido de novo, a gente pecava sem pensar, né? Para a gente nem era pecado, aquela vida medonha que a gente levava. Acontece que, quando a gente nasce de novo, a gente nasce do Espírito Santo. Então, o que nós temos no coração da gente são coisas dele. Você está entendendo? A gente não quer mais pecar, a gente não quer mais continuar no engano, no erro, a gente não quer continuar mais na idolatria. Como eu falei para você, quando eu me converti, ninguém me falou sobre idolatria, sobre imagens. Foi o próprio Espírito Santo que me convenceu, mas fortemente, não fiquei com dúvida não. Peguei as imagens, dei fim. Porque era pecado. Eu não sabia que era. Mas Deus mostrou para mim que era. E justamente porque está na Bíblia. Eu sempre falo para você, tudo que o Espírito Santo revela no coração da gente, tem que bater com a Bíblia. Se não bater com a Bíblia, não é o Espírito Santo. Então, esse é um primeiro sinal, que o Espírito Santo mora dentro da gente. A gente quer fazer a coisa certa. A gente começa a ter um temor de Deus, não medo de Deus, tá? Temor quer dizer aquele respeito, você tem um desejo de obedecê-lo, uma vontade de querer conhecê-lo mais. E muitas coisas mais que não convém para o assunto de hoje. Mas tudo isso a gente tem porque o Espírito Santo, que faz a gente nascer de novo, e já começa a morar dentro da gente. Então, cada pessoa que aceitou Jesus já tem o Espírito Santo. Agora, tem um segundo passo aí, que se chama enchimento com o Espírito Santo. É outra coisa diferente. Você viu a palavra que ele fala? Enchei-vos. Você tem que se encher. Então, enchimento do Espírito Santo. Você vai perguntar, pastor, então quer dizer que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar na gente, mas ele não enche a gente?
Exatamente. Ele vem morar em você, mas ele não encheu você ainda. Ele está aí dentro, mas ele quer ocupar todo o teu ser. E quando você deixa ele encher teu ser, porque é você que tem que deixar, aí então você começa a ter uma vida poderosamente transformada. As coisas mudam, olha, a coisa já muda quando você aceita Jesus. Tudo é novo, né? É uma vida nova. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, parece que você nasce de novo, né? Você nasce de novo outra vez. É impressionante a mudança que tem com o enchimento do Espírito Santo, que nós convencionalmente chamamos de batismo com o Espírito Santo. Não é o termo certo, tá? Mas o pessoal já acostumou a falar assim. Então, o batismo do Espírito Santo seria a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo. Então, veja que Paulo fala para aquele povo crente se encher do Espírito Santo, sendo que eles já tinham o Espírito Santo. Mas não eram, alguns eram cheios, outros não, mas também é uma palavra, essa palavra, enchei-vos do Espírito, é uma palavra até mesmo para quem já é cheio do Espírito Santo, para quem foi batizado no Espírito Santo. Vou explicar para você. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, batismo nas águas é outra coisa. Batismo nas águas é quando você é mergulhado nas águas, tá bem? É o processo físico, né? Desce no tanque batismal e passa pelo batismo. Batismo no Espírito Santo é algo espiritual, é você mergulhado no Espírito, você fica cheio dele. E a primeira evidência são as línguas estranhas que vêm, mas isso você fica para depois. Só para você entender. Agora, eu pergunto, por que Paulo dá essa ordem? Porque isso aqui não é um pedido de Paulo, não é um conselho, é imperativo isso aqui. No grego, que é a língua original do Novo Testamento, a ideia é que Paulo está mandando eles se encherem do Espírito, é uma ordem de Deus. Encham-se do Espírito. Por quê? Simplesmente porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Veja, você que já aceitou a Jesus, muita coisa mudou na sua vida, mas tem coisas que não vão mudar enquanto você não for cheio do Espírito Santo. Veja, você aceitou Jesus, o Espírito Santo transformou você, fez você nascer de novo. Se você morrer agora, você vai para o céu, você tem a vida eterna, tudo bem. Mas aqui na terra, muitas coisas só vão mudar quando você for cheio do Espírito Santo. Por isso que é imperativo que cada crente busque para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar por isso. Não pode perder tempo, porque é Ele que te capacita a servir a Deus, é Ele que te capacita a vencer nessa terra, é Ele que te capacita a lidar e pisar nos demônios, é Ele que te capacita a curar os enfermos. Claro que tem a parte do enfermo crer também, mas sem o Espírito Santo não acontece muita coisa. Então, busque pelo Espírito Santo, como você nunca buscou antes, porque eu sei que cada pessoa aqui, pelo menos a maioria, calculo eu, deduzo eu, que cada um aqui está buscando uma coisa. De repente você até fala assim, pastor, minha vida está tão abençoada, glória a Deus, mas tem uma coisinha que eu preciso alcançar ainda. Muito bem. Tem pessoas que vão dizer, não pastor, tem uma coisa grande que eu preciso alcançar. Puxa, tem alguém enfermo em casa, tem alguém morrendo, tem uma questão sentimental, uma questão familiar, uma questão espiritual. Pastor, minha vida está um bagaço, tem que transformar. Justamente, até o nome da campanha estamos fazendo, né? Eu quero uma vida nova no Espírito Santo, porque só Ele te capacita a mudar a vida. Sem Ele você não chega muito longe, mas com Ele enchendo você, você vai chegar até no impossível. Então, como eu estava dizendo, até para aqueles que já são cheios do Espírito Santo, que dizem que falam em línguas, é necessário esse reenchimento constante. Constante, você tem que se encher do Espírito Santo constantemente. Constantemente. Quer ver um exemplo bíblico de uma pessoa, de duas pessoas, que porque não se encheram do Espírito, caíram de modo muito feio? Lembra daquele casalzinho chamado Ananias e Safira? Livro de Atos, capítulo 5. Aqueles dois crentes, era marido e mulher, aquele casal, eles foram participantes da igreja primitiva. Aquele casal viu coisas com seus próprios olhos que a gente nunca vai ver. Aquele casal viu, talvez até estivesse, a Bíblia não diz, mas talvez aquele casal estivesse até
entre os primeiros 120 crentes que receberam o enchimento com o Espírito Santo, conforme a Bíblia diz, viram línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, falaram em línguas estranhas. Mas depois de um tempo, em vez daquele casal se encher do Espírito Santo, eles pararam de se encher do Espírito Santo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: certo dia, o casal entra em acordo, eles pegam um terreno que eles tinham, vendem aquele terreno por um valor tal, que a Bíblia não fala, e vão, só que não vão juntos. Primeiro vai o marido, depois vai a esposa. E o marido chega diante do apóstolo Pedro e fala assim para ele: Pedro, olha, a gente tem um coração muito desapegado, a gente não está interessado em coisas materiais, então nós vendemos nosso terreno e que está aqui todo o dinheiro. Só que não era todo o dinheiro. Uma parte do dinheiro eles esconderam. Levaram uma parte para a igreja. O Ananias estava dizendo para Pedro que aquele dinheiro era o valor total do terreno. O que Pedro fala para ele? Porque Satanás encheu o teu coração. Porque Satanás encheu o teu coração. O terreno era teu, você fazia o que você quisesse com ele. Mas porque você mentiu para o Espírito Santo. O problema não foi ele dar ou não dar, dar pouco ou dar muito, não tem problema. Cada um dá o que quer e se quiser. O problema foi a mentira. Olha a pergunta que Pedro faz: por que Satanás encheu o teu coração? Às vezes a pessoa pensa assim, o crente não fica endemoniado. O crente, como é que vai ficar endemoniado se o Espírito Santo está ali, O crente fica endemoniado sim, a prova é essa. Eles eram crentes da igreja primitiva, gente. E Pedro foi bem claro, ele falou: porque Satanás encheu o teu coração. Quer dizer, em vez de ficar cheio do Espírito Santo, deixou Satanás encher o coração dele. O coração é a parte íntima, a parte, é o âmago do ser humano, né? O espírito. E aí Ananias caiu morto na hora. Na hora, ele morreu, ele falou: você vai cair morto. Ele na hora, caiu morto ali. Quem matou o Ananias? Foi Deus? Não tem nada disso no texto. Quem matou foi Satanás, evidentemente, porque Satanás estava ali dentro dele, e que nem Jesus falou, Satanás só vem para roubar, matar e destruir. Quem matou Ananias foi Satanás. Você vê o resultado de um crente dar lugar para o diabo? É isso daí. E a Bíblia fala, não fala? Paulo lá em Efésios mesmo ele fala: nem deis lugar ao diabo. Tem que dar lugar para o Espírito Santo, não para o diabo. Aí no caso de Ananias, veja que depois que ele morreu, levaram para enterrar. 3 horas depois chega a mulher dele, não sabendo o que havia ocorrido. Pedro dá uma chance para ela. Ele refaz a pergunta: Safira, é portanto que vocês venderam o terreno? E ela, em vez de contar a verdade, ela seria perdoada, não, ela insistiu na mentira. Portanto. Aí ele falou: acabaram de enterrar o teu marido, vai acontecer a mesma coisa com você. Morreu. E levaram para enterrar. Não foi Deus que fez isso, foi Satanás que fez. Deus apenas permitiu, porque Deus já havia avisado: encham-se do Espírito. Está entendendo o perigo de uma pessoa, um crente, não procurar ficar cheio do Espírito? É isso daí. É isso aí que acontece. Uma pessoa que não fica cheia do Espírito, automaticamente dá lugar para Satanás. Então pensa sobre isso. Você quer uma vida transformada? Ela só pode ser transformada pelo poder do Espírito Santo e não há outro modo de se transformar. Agora, para isso tem que buscar o Espírito Santo. Aí o que ele fala? Ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, destruição. Por que ele usa o vinho como exemplo, uma bebida alcoólica? Bom, primeiro porque bebida alcoólica não é para crente. Não beba, nem socialmente. Nem bala, nem bombom de licor. É princípio, não é questão de quantidade. Quantas pessoas ficam bêbadas, e porque ficam bêbadas de ir e pegam um automóvel bêbadas ou alteradas, e por causa daquela bebida causam acidentes, matam famílias. Quantas pessoas têm AVC, quantas pessoas têm problema no fígado, quantas pessoas que ficam alteradas brigam, né? Morrem por
uma bobagem até, entram em discussão, encrenca, e outras coisas mais. Fazem da família um pequeno escritório do inferno, porque quem bebe fica infernizado, não é? Então, bebida alcoólica não serve para crente. Não ache você que, eu vou beber só um pouquinho, que não vai fazer mal. Você sabe que nas casas de encosto, como é que eles fazem, na maioria das vezes, para uma entidade incorporar ali? Eles bebem um golinho de cachaça, só um. Não fica enchendo a cara, um golinho só. Enquanto não bebe, não manifesta a coisa ali. Bebeu, já começa aquela coisa toda. É o princípio. Então, Paulo fala do exemplo do álcool, fazendo uma comparação com o Espírito Santo. Mas que tipo de comparação é essa, pastor? Onde é uma coisa medonha? Eu concordo com o senhor, bebida alcoólica não é para ninguém. O álcool é bom só para colocar no automóvel, combustível, né? Limpar a casa, desinfetar, passar na pele quando corta para desinfetar também, né? Fazer perfume, desodorante. O álcool tem um monte de utilidade, né? Usar na lamparina, às vezes, para aquecer uma marmita que precise, né? Ou então, às vezes, sei lá, para qualquer utilidade, mas para beber nunca. Aí você vai perguntar, por que Paulo usa o exemplo do vinho alcoólico para comparar com o Espírito Santo? É porque é assim, presta atenção, não tem aquelas pessoas que falam assim, eu bebo porque eu sou tímido, eu tenho que beber um pouquinho para dar uma descontraída, não é assim? O dia que você for cheio do Espírito Santo, tua vergonha acaba, tua timidez acaba. A pessoa, quando ela bebe vinho, ela fica meio bobona, né? Ela solta dinheiro para os outros, tem uns que não, mas uns que sim, né? Solta dinheiro, dá dinheiro para os outros, né? Fica um bobão. Quando você é cheio do Espírito Santo, você fica amoroso sim. Você quer ajudar as pessoas, mas não porque está sob efeito de alguma droga, no caso o álcool. Você fica com o coração amoroso, cheio do Espírito Santo. Tem gente que quando bebe fica valente, não fica? A pessoa é uma moça sem beber, né? Mas beber um pouquinho já vira um monstro, né? Quer brigar, quer bater nos outros, e apanha muitas vezes, né? Mas a pessoa fica valente, né? Ela acha que vira Superman, né? E vai para cima e acaba apanhando até muitas vezes. Às vezes bate, às vezes toma, sei lá. O Espírito Santo, ele deixa você valente. Mas não um valente ignorante, não um valente errado, um valente espiritual. Quando você é cheio do Espírito Santo, vem uma coragem no seu coração de enfrentar qualquer mal que seja. E as pessoas, você aprende a amá-las. Enquanto que o álcool deixa você, faz muitas pessoas, virem os outros como inimigos. Quando a pessoa bebe, ela começa a ver inimigo de tudo quanto é canto. Que está olhando aí? Nem está olhando, né? Mas o bêbado cisma que está olhando para ele. Que está olhando? Ele quer brigar, né? Aquela coisa toda. Você não, quando é cheio do Espírito Santo, você fica com uma coragem para enfrentar o mal, mas ao mesmo tempo, você fica com olhos de misericórdia para a pessoa que o diabo está usando. Quer dizer, você aprende a discernir, né? A separar as coisas, entendeu? Então ele usa o exemplo do álcool por isso. Então, agora tem uma coisa principal. Quantas vezes você já fez isso ou já ouviu alguém fazer? Por que você bebe? Bebo para esquecer. Tanto problema na vida que eu bebo para esquecer. Eu fui traído. Eu estou bebendo para esquecer. Né? Por que você bebe? Porque eu estou com tanto problema, estou com problema de doença, então eu bebo para esquecer o problema, aquela coisa. Muito bem. Hoje, o ponto principal que eu quero falar com vocês, não vai demorar não, tá? Estamos no final quase. É sobre isso, sobre você esquecer, deixar para trás coisas que estão ocupando o seu coração. Por quê? Ouça bem. O que Paulo diz em Efésios 5,18? Enchei-vos do Espírito. Encham-se do Espírito. Vamos pegar no português fácil, vai. Encham-se do Espírito. Encham-se. Mas como é que o Espírito Santo vai encher se aí dentro está ocupado com um monte de coisa que não é dele? É que nem celular. Você começa a receber mensagem no celular, baixa vídeo, baixa mensagem,
quando você entra num grupo de WhatsApp, então só Deus para ter misericórdia, né? Pelo amor, grupo, vem um monte de coiseira, vai mensagem, bom dia, não sei do que, feliz, não sei o que, né? E vai enchendo. Chega uma hora que o seu celular começa a fazer o quê? Travar. Ele começa a travar, começa a não funcionar direito. Chega uma hora que ele não consegue armazenar mais nada, porque está tudo cheio. Quando o seu celular fica assim, o que você tem que fazer? Esvaziar. Você tem que esvaziar, tem que fazer uma limpeza nele, jogar aquilo fora. Ou pelo menos as coisas que são inúteis, você tem que esvaziar. Para que haja espaço para coisas novas entrarem. Está entendendo? O Espírito Santo é assim também. Por que muitas pessoas estão buscando o Espírito Santo, mas não estão recebendo? Porque simplesmente elas estão com o armazenamento cheio. Coração cheio do quê? De coisas inúteis e de coisas malignas. Coisas inúteis. Por exemplo, tem pessoas que enchem a cabeça com coisas do mundo, que não são pecaminosas, mas são coisas que ocupam o espaço que o Espírito Santo deveria ocupar. Então a pessoa, por exemplo, faz o quadro. Quantos adultos hoje que jogam videogame? Quando eu escuto isso, um adulto jogar videogame, olha, eu fico pensando, né? Um monte de coisa. Mas quando a pessoa não é crente, né, a gente entende. Mas quando o crente é crente, né, quando a pessoa é crente, eu fico pensando, né? Que tempo desperdiçado. E a pessoa fica ali, quando é televisão, né? Quando no celular, né? E a pessoa fica nervosinha quando não passa de fase ainda. Né? Parece uma criancinha, né? Às vezes a mãe, ou o pai, ou a esposa ainda vai falar, ainda é grosseiro com eles ainda. É por causa daquela maldição daquele jogo. Mas estão cegos, né? Ah, eu sei o que eu estou fazendo, sabe tudo, nossa. E o coração fica cheio daquilo. Por quê? Quando a pessoa chega em casa, chega do trabalho, ou da igreja, ou da escola, ela está louquinha para jogar. Porque ela quer passar de fase. Vê se não está no coração da pessoa, porque ela chega já pensando em fazer aquilo. Quer dizer, o coração está ocupado. Você pode até falar, pastor, mas é só o jogo do Mario, né? O Mario Bros lá, né? Não é nem... Esses jogos aí moderníssimos que tem aí, né? Que seja. Isso aí ocupa o lugar do Espírito Santo. É uma coisa que não é pecaminosa em si, mas é uma coisa inútil, que está tomando o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Isso acontece com séries de TV, com filmes, isso acontece com relação a um monte de coisa. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo é você começar a se livrar dessas coisas, para que isso dê espaço para o Espírito Santo entrar. Dessa maneira. Então, é necessário esvaziar o coração, porque não tem como o Espírito Santo encher um lugar que já está ocupado. Por isso que a gente sempre fala, para ser cheio do Espírito Santo, primeiro tem que se esvaziar. Depois ele enche. Não que ele vai entrar em você, ele já está em você. Mas, vamos dizer, ele está na sala. Mas os outros cômodos têm que ser desocupados para ele poder ocupar. Então faça isso hoje, começa a fazer isso hoje. E olha, se você pedir ajuda para ele, ele vai te ajudar. Ele mesmo vai te ajudar. Mas tem que tomar uma decisão firme para você fazer isso daí. Ele fala ali, encham-se do Espírito. Encham-se do Espírito. E não com coisas enganosas, porque o vinho ali também é uma representação das coisas mundanas e das coisas pecaminosas. Agora pensa comigo se é apenas isso. Não. Tem muitas pessoas que além de coisas inúteis, que não são pecaminosas, mas são inúteis, tem o coração cheio de coisas pecaminosas. Quantas pessoas têm mágoa de outras pessoas? Quantos crentes estão magoados com outros crentes ou outras pessoas, quaisquer que sejam? Quantos crentes têm mágoa da ex-esposa, do ex-marido, da sogra, ex-sogra? Segundo a lei não existe ex-sogra, né? Uma vez sogra, sogra para sempre, mesmo que você se divorcie. É verdade, a lei fala isso. Mas vamos falar isso para você entender. Quantas noras ainda têm ressentimento da ex-sogra?
Muita gente, gente. Quantos maridos têm ressentimento com as suas esposas e quantas esposas têm ressentimento com o marido? Não são divorciados, mas porque brigaram, porque aconteceu um problema, estão com o coração cheio de rancor, amargura, tristeza. Quantas mães estão amarguradas com os filhos e quantos e pais também, né? E quantos filhos amargurados com os pais? Tudo isso aí vai lotando o teu coração, vai enchendo o teu coração e outras coisas mais. Imagina, olha, com todo o respeito do mundo, eu vou falar uma coisa para você, tá? Por favor, é respeito, tá? Mas eu tenho que usar um exemplo aqui para te explicar como é que é. Eu tenho uma gatinha lá em casa, arrumei outra, né? Puxa vida, Ana Rosa, um dia ela fala assim, não quero mais saber de bicho em casa, bebê. 2 dias depois, ela mesmo pegou a gatinha lá, né? Uma pretinha lá, o outro é pretão, esse aqui é pretinho. Ficou com dó, tá lá. Belezinha, mansinha, bonitinha. E a gente não sabia a idade dela. A gente pega, vamos castrar, né? Só que a gente achava que era muito novinha. Essa semana entrou no cio. Tadinha da dó, né? Porque começou a miar, a gente não sabia, né? Depois, sábado e domingo, na sexta, de sexta para hoje, piorou, né? Mas isso aí passa, né? Aí tem que levar lá quando passar para fazer a castração. Mas veja, quando a gatinha fica no cio, ou qualquer animal fica no cio, ele tem um comportamento durante um tempo, não tem? Quer dizer, a cadela, por exemplo, a cadela fica doidinha para poder cruzar com o cachorro. Não é assim? Gente, é natureza, tá? Não se escandalize do que eu estou falando. Eu não estou comparando ninguém a um animal, por favor. É só para você entender. Então, a cadela fica daquele jeito para cruzar com os cachorros. As gatas também ficam aquele miado. É pequenininha a gata, não, parece, né? Mas já está na idade. Ela fica e fica lá, e tem o gatão lá, o gato é castrado, né? Ela fica em cima do gatão, o gatão, coitado, não pode fazer nada, né? Porque está castrado, né? E ela fica lá rodeando o gato, porque ela, né? É um instinto dela, ela nem sabe o que está se passando, né? Veja que ela fica doidinha. Veja se isso não acontece hoje com muitas pessoas. Pessoas que estão namorando, têm um compromisso com alguém, mas de repente ficam só pensando em sexo. Não são casados. Isso chama-se fornicação. Fica só pensando naquilo. Doidos, assim, ainda mais quando são jovens, né? É compreensível? Sim, biologicamente sim, porque são jovens, tem hormônio, aquela coisa toda. Só que para um crente não cabe isso daí. Tem que se segurar. Então que se case. Ah, não dá para casar, então segura. Ah, não dá para segurar, então vai pagar um preço. O Espírito Santo não habita em pessoas fornicárias. Habita, mas não enche, vamos dizer assim, né? E com muita tristeza ele fica ali, porque ele sabe que vai dar problema. Não porque está sendo ofendido, mas porque ele não vai poder ajudar a pessoa. Tanto que ele ama a pessoa, ele quer fazer muita coisa na vida da pessoa, a pessoa não, pelo pecado não deixa ele fazer. Então, a fornicação. E a pessoa fica doidinhos ali. Outras vezes, casal de namorados. Ele está namorando a moça, mas de repente começa a olhar para outra. E começa aquele fogo, né? Que fica olhando uma, olhando outra, e ela, que tem compromisso com ela, fica meio de lado. E vice-versa acontece também. Homens e mulheres casados, quando se envolvem num relacionamento extraconjugal, ficam assim, doidinhos, fica aquilo no coração, aquilo ocupa o coração deles, ficam cegos às vezes, fazem bobagem, abandonam família, né? Fazem loucuras, porque o coração está cheio daquilo ali. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, gente? Essas coisas, veja, elas tentam vir e muitas vezes a gente dá lugar. É o que Paulo falou, nem deis lugar ao diabo. É a gente que, não é Deus que tem que proteger a gente disso. Ele protege, mas a resistência ao pecado é da nossa parte. Por isso que ele fala, não deem lugar ao diabo. Tiago fala assim, ao diabo, vocês resistam a ele, e ele vai fugir de vocês. Então essas coisas podem até tentar vir, mas eu não posso deixar encher o meu coração. Imagina você, um homem casado, está lá com seus 30, 40 anos, mais ou menos. Não é velho, evidentemente, né? Mas também não é um garotão de 15, né? Aí chega aquela mocinha nova do trabalho, que tem lá seus 20, começa a ser gentil com você, começa a falar umas palavrinhas agradáveis, gentis, às vezes para estar interessado, às vezes não.
E o homem fica doidão por causa daquilo ali. Até esquece que é casado, né? Nossa, aí já vai para outro dia trabalhar, já vai arrumadinho, né? Já vai perfumado, já vai olhando diferente. O que é isso, gente? É isso daí. A pessoa está se enchendo com coisas malignas e enchendo o coração, ocupando um espaço que o Espírito Santo quer reivindicar para ele. Mas a pessoa está se enchendo de coisas que não são destrutivas. Desculpe o jeito que eu estou falando, os exemplos que eu estou citando, talvez você já tenha passado por isso, ou esteja passando, tomara que nunca tenha passado e não esteja passando, mas é horrível. E essas coisas, elas ficam impregnadas no coração da pessoa. E quantas vezes eu já vi famílias destruídas, pessoas se destruírem por causa de situações dessas, porque elas não querem arrancar do coração, não querem tirar nem do coração, nem da cabeça. E o Espírito Santo, sabe qual que é a tristeza dele? Repito para você, não é porque ele é ofendido não, viu? Porque ainda que a gente faça um monte de besteira nessa vida, o amor de Deus por nós, ele não muda. Deus muda. Deus muda? Não, ele é imutável. Ele falou, eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia fala que Deus é amor. Se Deus é amor e o amor é Deus, o amor muda? Não, ele continua te amando do mesmo jeito de sempre, infinitamente. O amor não muda. Tem gente que fala assim, Deus está magoado comigo, Deus está com raiva de mim, é por isso que eu pequei, eu sei, é por isso que eu estou sofrendo. Não, isso é pensamento do diabo, é pensamento religioso. Tem até religiões evangélicas que ensinam essa baboseira toda aí. Não é isso. Deus jamais vai te odiar. E jamais vai te castigar. Agora, que Ele vai permitir, Ele vai. Não porque Ele queira, mas porque não tem como Ele evitar. A tristeza do Espírito Santo é porque Ele vai ver você sofrer. Ele dentro de você vai ver você sofrer. E vamos colocar assim, se for possível, assim fazer. Com lágrimas nos olhos vai dizer, te amo tanto. Mesmo que essa anarquia que você está fazendo, mas eu não posso te ajudar. Eu gostaria, mas você não se arrepende, você não muda, você é teimoso, cabeçudo, não muda, então não posso te ajudar. Só vou poder fazer algo por você quando você tiver o arrependimento. Então eu falo para você hoje, olha, hoje é o dia de você começar uma mudança na sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Então lembra dessa palavra. Eu tenho que me encher do Espírito Santo, mas para que eu possa ser cheio, eu preciso começar a esvaziar o meu compartimento. Esvaziar do pecado, esvaziar-me dos maus pensamentos, esvaziar-me das coisas que não são pecaminosas, como eu falei agora há pouco, mas são coisas que ocupam o meu tempo. São coisas que, por exemplo, quanto tempo você gasta numa televisão ou num videogame, por exemplo? Já pensou se você substituir esse tempo jogado fora por tempo de oração? Gente, você não sabe o quanto você vai crescer espiritualmente. Acontece que a tua carne não quer. A tua carne não vai querer se submeter. A tua carne não quer orar. Mas aí você tem que fazer que nem o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, escuta, eu preguei para um monte de gente, levei o evangelho da salvação para um monte de gente, muita gente foi cheia do Espírito por causa da pregação que eu fiz, mostrei o caminho da salvação, mostrei o Salvador, quem é Jesus. Agora eu vou ser desqualificado? De jeito nenhum. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para não ser desqualificado, por tendo pregado a muitos, não seja eu desqualificado. Significa o quê? Que sim, para que você possa esvaziar o coração daquilo que está ocupando o lugar do Espírito Santo, porque só Ele para transformar a tua vida. Ele pode, tem poder e vai, se você assim fizer. Então, para esvaziar o coração daquilo que não deve estar aí, às vezes é trabalhoso. É trabalhoso. No começo você quer orar, mas a carne não quer. A carne quer ver celular, a carne quer ver televisão, a carne que não quer ficar ali. Você precisa forçar. Fica ali de joelho dobrado ou sentado, que sei lá como você vai ficar, mas começa a orar, começa a falar com Deus, persevera. Começa com 5 minutos de oração, depois 10, depois 15, depois 20 minutos, meia hora, 1 hora, todo dia, e vai, persevera. Olha, não dou uma semana, você vai começar a ver uma mudança que você nunca viu na sua vida. Acontece que o diabo não quer que você faça, né? Aí ele vem com um monte de coisa na sua cabeça. Quer dizer, você está tentando esvaziar o seu compartimento, e o diabo quer nem encher com coisa ruim. Tipo assim, você está orando para quê? Não está resolvendo. Você vai na igreja, não adianta nada. Você pediu para Deus, Deus não fez. E o diabo é assim, é um mentiroso tremendo. Tremendo. E quando você quer buscar, pior ainda, né?
O diabo ainda tenta jogar pessoas contra você, levanta pessoas às vezes, olha só, dentro da própria família, para deixar você chateado. Ou então, como no caso do irmão Ronaldo aqui, né? O diabo entra, toca em alguém para deixar a pessoa enferma, para deixar você nervoso, preocupado, desanimado. Às vezes o diabo usa alguém da família para brigar com você. Às vezes alguém de fora para contaminar a sua fé, falar mal da sua igreja, mal do seu pastor. Às vezes até pessoas de dentro da igreja. Infelizmente, isso é em todas as igrejas, isso acontece muito, infelizmente. A rebelião não aconteceu no céu? A rebelião surgiu em quem? Em Satanás. E aí ele começou a contaminar os outros anjos. E deu no que deu, né? Perdição eterna para ele. Assim acontece, porque é o mesmo espírito. A pessoa, ela começa a se rebelar contra o pastor, começa a se rebelar contra a liderança da igreja, começa a divergir das opiniões e começa a contaminar os outros. E aí vão contaminar você. O diabo vai usar pessoas assim para destruir a tua fé. O que você tem que fazer? Rejeita, dá um pito na pessoa, pede para a pessoa ter compostura, né? Pô, não concorda? Então por que está ouvindo aqui? Né? Não é esse, não seria o óbvio, né? É isso aí. Então, se tem a sua opinião, guarda para você. Precisa fazer isso, para que não seja contaminado. Entendeu? Porque o diabo vai fazer tudo que tiver ao alcance dele, para você jamais ser cheio do Espírito Santo. Agora, é óbvio, né? Por que ele faz isso? Imagina um crente cheio do Espírito Santo, o que ele não faz com o capeta? Ele dança em cima, ele passa em cima que nem um rolo compressor. Ele arrebenta com o diabo, com as obras dele, mas cheio do Espírito Santo. Sem estar cheio, não. Sem estar cheio, você consegue algumas coisas, sim. Muitas coisas boas, abençoadas. Mas o grandioso mesmo é só depois do enchimento. Então, eu peço para você, põe no seu coração hoje, começar uma vida nova, no mínimo, na sua intenção, um propósito, né? O nome da campanha é, eu quero uma vida nova no Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, começando de dentro do meu coração, eu quero uma vida nova no Espírito Santo, e já que eu ouvi essa palavra, e já que eu estou entendendo que é somente pelo Espírito Santo que eu posso mudar a minha vida, a minha história, e a vida de muitas pessoas ao seu redor, hein? Então, hoje eu começo esse propósito. Vou começar a limpar o meu coração, a limpar a minha mente de tudo que não presta, para poder começar a andar para frente. Por falar nisso, e para a gente já encerrar, pega a sua Bíblia agora, por favor, então. Abra a sua Bíblia no livro seguinte, que é o livro de Filipenses. Livro ou carta, como você quiser falar, tá? O nome técnico é epístola. O nome exato, né? Filipenses capítulo 4. Pastor, é livro, é carta ou é epístola? E aí, hein? Pode chamar de livro? No contexto geral pode, porque você pergunta assim, quantos livros tem a Bíblia? 66. Estão incluídas as cartas, né? Então, de certo modo, não é errado falar livro. Mas, tecnicamente, é carta ou é epístola? Qual que é a diferença? O que é epístola? Bom, epístola é uma mensagem que pode ser aberta para um grupo. Carta é uma mensagem particular. Está vendo a diferença aí, ó? Por isso que na sua Bíblia, pode ser até que está escrito carta, nas mais modernas, né? Mas na maioria das Bíblias está escrito epístola, né? Epístola aos Efésios. Quer dizer, era uma mensagem de Paulo aberta àquela igreja. Não era para uma pessoa em particular. Se fosse para uma pessoa em particular, seria uma carta, aí sim. Amém, pessoal? Está vendo? Você vem na igreja e aprende um pouquinho também dessas coisas, né? Que não pesa muita coisa, né? Mas enfim, né? Nunca é demais aprender o que é bom. Pronto? Acharam já? Filipenses 4? Leia comigo o versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha para cá, por favor. Gente, até no que pensar,
a Bíblia fala para a gente. Você vê, ele fala assim, ó, gente, tem que pensar nas coisas que são frutíferas, coisas que vão deixar o Espírito Santo te encher. Ele fala, coisas boas, não coisas ruins. A sua cabeça está cheia do que hoje? Ai, pastor, pensamento de medo, pensamento de doença, pensamento que alguém vai morrer de repente. Não é para pensar nisso. É para pensar no que é bom. Você vai falar, pastor, mas como assim pensar no que é bom? O que é bom, então? A palavra de Deus. Por exemplo, está pensando em doença? Você sabe que a palavra de Deus fala de saúde, né? Ela fala de doença também para os desobedientes, mas ela fala de saúde para os crentes obedientes. Sou eu, o Senhor, que te sara, diz a Bíblia. Você viu ali coisas de boa fama. Você gosta de uma fofoca? Uma fofoquinha, pastor, nossa vida, né? Você não sabe o pecado que você está fazendo. Fofoca destrói vida, gente. Fofoca destrói famílias, destrói reputações. Alguém vem contar fofoca para vocês, procura não escutar. E se for alguma coisa que é pertinente a você mesmo, já fala para a pessoa, olha, vamos orar pela pessoa, vamos ajudar de algum modo, mas não vamos espalhar isso aqui não. Mínimo, né? Depois ele fala, pensa no que é puro. Tua cabeça está pensando em que? Pensou em que hoje? Ontem, pensou no que? Ai, pastor, nem vou te falar, dá até vergonha de falar o que eu pensei ontem. Então, para com isso. Pensa no que é puro. Pensa no que é puro. Pensou em pornografia? Pensou em coisa imundície dessa natureza? Tire isso da sua mente. Porque se você continuar pensando aquilo que é errado, você vai crer no que é errado, vai falar de modo errado. Ou seja, você vai estar ocupando a tua mente e o teu coração, que é o lugar onde Deus quer, onde o Espírito Santo quer encher. Então ele fala, pensa nessas coisas, porque essas coisas vão dar lugar para o Espírito de Deus. Você começa a pensar naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de boa fama, como eu já falei, não é? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tal pessoa está fazendo uma coisa muito pecaminosa. Ah, é crente ainda, onde já se viu uma coisa dessa, né? Pois é. A Bíblia fala que você não deve ficar comentando essas coisas. Se você ficou sabendo que algum crente está andando errado, ore por ele. Não fica pensando mal dele não, porque você não sabe o que ele fez, o que fez ele cair. Muitas pessoas caem até porque caem numa armadilha de Satanás. Elas se enfraquecem e caem. Então, ore pela pessoa. Não é para ficar criticando a pessoa. Porque quando você está criticando alguém, está pensando mal. E nesse pensar mal, o Espírito Santo não vai ocupar o espaço. Então, force o teu pensamento a pensar a coisa certa. Vamos orar pela pessoa, a gente não sabe o porquê que caiu, vamos orar pela pessoa, vamos pedir para Deus ter misericórdia dela. E é isso daí, gente. Num ambiente desse, o Espírito Santo se manifesta cada vez mais. Amém, pessoal? E para encerrar aqui agora, Filipenses mesmo, Filipenses capítulo 3, tá? Volta um capítulo aí em Filipenses 3. O versículo, sim, é o 13. Pronto, para encerrar. Irmãos, quanto a mim, Paulo está dizendo, tá? Apóstolo Paulo, não julgo havê-lo alcançado a perfeição, está falando de perfeição aqui. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, leia de novo esse pedaço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, amém, pessoal? Vamos ler juntos esse pedaço outra vez, vai. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha para cá, Paulo, ele estava falando aqui a respeito dele mesmo, porque Paulo foi terrível antes de se converter, ele perseguiu o próprio Senhor. A Bíblia não mostra se ele conhecia Jesus pessoalmente enquanto Jesus esteve aqui na terra. Mas quando na estrada de Damasco, Jesus aparece para o Paulo, e Jesus pergunta, Paulo, chamou ele de Saulo na verdade, né, que é o nome anterior dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não entendeu a pergunta, porque, como assim perseguir se eu não te conheço, né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quer dizer, Paulo entendeu que perseguir a igreja
É a mesma coisa que perseguir o Senhor. Por quê? Porque Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Senhor. Então Paulo, depois daquela visão que ele teve, ele ficou 3 dias num processo de purgantismo, não sei se existe essa palavra. Ele ficou 3 dias purgando tudo aquilo que ele tinha no coração, pondo para fora. Ele ficou 3 dias de jejum, não comeu, não bebeu. Naqueles 3 dias, ele relembrou tudo que ele fez para os cristãos. Ele chegava com autorização das autoridades para desmanchar famílias, mandar prender e às vezes até autorizar a morte de pessoas cristãs. Quando Paulo se converteu, aquilo remoeu o coração dele, aquilo quebrou ele. Ele não aguentava pensar naquilo, quão mal ele havia sido. Que quem que se converte reconhece os erros. Esse é outro sinal da pessoa que nasceu de novo. Ela reconhece os erros e sofre, pelo menos por um período, né? Por um período ela sofre muito, porque ela entende que fez mal. Não tem como voltar atrás. O mal que está feito. A não ser a pessoa se arrepender e continuar para frente. E é o que Paulo fala. Quando ele fala isso, ele fala dizendo, gente, eu não alcancei a perfeição, porque eu fui muito ruim, eu fui o pior dos pecadores. Paulo se julga desse modo. Eu fui o pior dos pecadores. Mas eu faço uma coisa, porque senão não tem como eu chegar aonde Jesus me chamou para chegar. Jesus chamou a gente para chegar no céu, e Jesus chamou a gente para chegar na vitória nesse mundo. Ele chamou. E Paulo fala, eu tenho que me esquecer das coisas do passado, porque senão eu não consigo chegar na frente. Eu pergunto para você, será que as coisas do seu passado não estão ocupando o lugar do Espírito Santo aí também? Problema com pessoas, picuinhas com pessoas, rixas com pessoas, ressentimentos das pessoas, coisas do seu próprio erro. De repente você é como Paulo, você já se arrependeu até, mas fica aquele remorso toda hora vindo na cabeça. Eu peço perdão todo dia. Mas criatura, você já pediu perdão. No primeiro pedido de perdão que você faz, Deus já te purifica. O que você está sentindo é remorso agora. Então, segue em frente. Pediu perdão, confia na misericórdia de Deus e segue em frente. Não fica remoendo o que você fez de errado, porque isso atrapalha a tua fé. E não deixa o Espírito Santo entrar. Por quê? Porque se você está pedindo perdão por uma coisa que você já pediu perdão, é porque no fundo você não acreditou que foi perdoado. E se você não acredita, isso é um pecado. Não confiar no que Deus fala, ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Quer dizer, ele fala que se você se arrepender, confessar e abandonar, ele te perdoa. Eu já fiz isso, pastor. Então está perdoado ou perdoada. Não deixa isso ficar na sua cabeça. O que mais que pode estar na sua cabeça, ocupando o lugar do Espírito Santo? Os fracassos que eu tive, porque uma vez eu orei, não deu certo, eu orei para alguém, não deu certo, eu orei por mim, não deu certo, e você fica com medo de orar de novo. Vira essa página, esquece, tira isso aí da sua cabeça, tira o fracasso da sua cabeça. É que nem a pessoa quando vai tirar carta, né, pela segunda, terceira vez, né, é reprovada em alguma coisa, chega na terceira, quarta vez, a pessoa fica até com medo de fazer a prova, né, eu vou repetir de novo, né, aquele medaço de não passar, né. Por que reprova muitas vezes? É porque, na verdade, a pessoa vai fazer a prova com aquilo na cabeça. A confiança vai embora. É a mesma coisa quando você vive a sua vida sobrecarregado, com a cabeça cheia, o coração cheio dos seus fracassos anteriores, das suas tristezas anteriores. Isso aí é que nem uma bola de ferro que aqueles prisioneiros usavam antigamente, no pé, lembra? Aqueles presidiários, né? Uma bola de ferro, você não vai muito longe com aquilo lá. E muitos crentes estão assim, presos. E Paulo dá lição aqui, gente, eu já fui pecador, pior do que vocês. Só que uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Esquecer com arrependimento, tá, gente? Não é esquecer como se tivesse tudo, você errou e não quer reconhecer o erro. Não, eu continuo, não é assim. É aquele esquecer, tipo assim, aprendi a lição, errei muito, não quero mais errar, e estou arrependido até a raiz da minha alma. Então serviu de lição. Então agora que já errei, não tem como consertar, não tem como voltar atrás, eu vou ter que olhar para frente e seguir em frente, para o prêmio, como ele fala. Tem coisa boa na frente para mim. Claro que confiando na misericórdia do Senhor, né? Então eu digo para você, olha, deixa o passado para trás, deixa aquelas mágoas que você tem com seu pai, com a sua mãe para trás. Tem pessoas até que chegaram a ser abusadas.
E quando eram crianças, naquele tempo lá atrás, gente, a coisa era muito mais feia do que é hoje. Você fala, às vezes a pessoa fala assim hoje, nossa, como tem negócio de abuso hoje em dia, né? Sempre teve. Gente, sempre teve. Naquele Nordeste, interior de São Paulo mesmo. Quantos pais que não abusaram das próprias filhas, no meio do mar, morava na roça, a maioria, né? Não tinha com quem falar. Não se falava disso. É que não tinha informação. Hoje você só vê bastante caso, porque hoje tem celular, tem internet, o povo fala mesmo, né? Hoje a lei dá um pouco mais de segurança para pessoas que passaram por isso, não é? Mas isso aí sempre teve. E tem pessoas que têm hoje 60, 70 anos, que ainda carregam, eu sei, eu não estou, misericórdia, tá? Não estou minimizando o seu sofrimento, caso você tenha passado por isso. Quem sou eu para julgar qualquer coisa? Mas tipo assim, olha, tem pessoas que estão com 60, 70 anos e ainda estão magoadas, rancorosas com aquilo que aconteceu. Ah, meu próprio pai, meu próprio tio, irmão do meu pai. Ou então, sei lá, tem casos de meninos, né, que são abusados pelas mães, avós. É horrendo, mas infelizmente existe isso daí. E as pessoas carregam isso aí, sabe? Ou então, se não é isso, é traição de marido, traição de esposa, traição, vamos dizer, maltrato dos pais, ou maltrato dos filhos também. E a pessoa carrega. Então hoje é o dia de você falar assim, Senhor, a partir de hoje eu até peço a tua ajuda. Você pode pedir ajuda, é você que tem que fazer, viu? Mas Deus vai te ajudar se você pedir socorro para Ele. Senhor, me ajuda a fazer isso. Eu quero fazer como essa palavra falou comigo hoje. Virar essa página, deixar para trás tudo que ficou, sabe? Ofensa de marido e mulher. Eu quero começar de novo. Eu quero que teu Espírito Santo me encha para eu poder lidar com as situações da vida que eu tenho que lidar. E olha, cheio do Espírito Santo, repito, você chega no impossível até. Sabe aqueles problemas de relacionamento familiar, problemáticos, que a gente não vê saída? O Espírito Santo sempre tem uma saída. E tudo no amor, mas tem que ser cheio dele primeiro. Então por que não começar a ser cheio do Espírito agora, na oração que vamos fazer daqui a pouquinho? É um presente, o Espírito Santo é um presente de Deus para qualquer pessoa. Como você já aceitou Jesus, se você não aceitou, então aceite-o hoje. Mas se você ainda não recebeu na sua vida como Senhor, receba hoje. Mas se você já recebeu, o Espírito Santo já está aí. Ele só quer autorização da sua parte para poder começar a te ajudar. Então você vai dizer, Senhor, Espírito Santo, quanta coisa inútil eu deixei entrar no meu coração. Atrás de quanta bobagem que eu corri esses dias, esses anos na verdade, tudo coisa inútil, que não me fez crescer em nada na fé, só me iludiu, porque eu achava que era bom, mas eu vejo o tempo passar e não estou feliz, estou me sentindo vazio ou vazia. Eu não quero isso, eu quero que a tua palavra fale, eu quero satisfação, eu quero aquela alegria, aquele gozo, né, da salvação no meu coração, da presença do teu Espírito, aquela satisfação que nenhum dinheiro pode substituir, que nenhum bem material pode substituir. Eu quero a tua presença cheia no meu coração. E assim Ele vai fazer, desde que você se comprometa a fazer essa busca a partir de hoje. Amém, pessoal? Vigia para não pecar, vigia para não murmurar, vigia para não ficar caindo nos golpes de Satanás, na provocação das pessoas. As pessoas o diabo vai usar a pessoa para te provocar. Não se deixe provocar, haja com amor sempre, fique em paz, os problemas vão surgir, você respira fundo, o meu Senhor está comigo, não me abandona, e eu creio que pela fé já venci essa situação. Dia a dia você vai vencendo mesmo, e assim você prossegue rumo ao alvo, que é a vitória aqui na terra, e no final, o melhor de tudo, a vida eterna. Amém, pessoal? Pronto, feche os seus olhos. Olha, caso você que está nas cadeiras aí, queira se ajoelhar também, não tem problema nenhum, tá? Pode se ajoelhar, fica à vontade para falar com Deus aí. Senhor amado, santo, justo, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos e te agradecemos, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, pela tua presença neste lugar, pela tua presença na tua palavra, pela tua presença nos corações daqueles que buscam a ti com fé. Pai celeste e santo, nós te adoramos, nós te glorificamos e te bendizemos, porque sabemos que só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, já que é o Senhor que faz em nós todas as coisas. Então, meu Senhor, eu te peço, transforma, Senhor,
transforma pelo poder do teu Espírito Santo essas vidas que estão te buscando, essas vidas que clamam a ti, essas vidas que pedem a ti. Enche, Senhor Espírito Santo, eu te peço, enche o coração de cada pessoa. Glória ao teu nome santo, Pai bendito e glorioso. Enche com a tua presença, enche, Espírito Santo, aleluia. Glória a Rebicreacho, Remenendai, Plequia, Cobachoria, Plamandori, Clamandaria, Beicovas, Prando, Calamandaria, Babachábia. Glória ao Senhor. Enche, Espírito Santo, vem confortar, vem encher, vem ocupar o coração que está reservado para o Senhor. Vem, Espírito Santo, com a tua presença poderosa, misericordiosa. Faz, meu Pai, uma grande obra nessa vida de restauração, Senhor, de fortalecimento, uma obra milagrosa, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Espírito Santo, eu peço a Ti, vem, Senhor, e opera um milagre nessa vida. Age com o Teu poder, Senhor, agora. Enche, ó Espírito Santo, enche, Senhor, agora. Enche com a Tua presença, enche com o Teu poder, enche com a Tua graça. Aleluia, glórias ao teu nome. Venha, Espírito Santo, e encha cada pessoa aqui presente com o teu poder, com a tua graça. Enche, meu Deus, Espírito Santo, e opera nessas vidas um grande milagre, uma transformação completa. Faz, meu Pai, acontecer o milagre que essas pessoas te pedem, pelo poder do Espírito Santo. Vem e toca, unção de Deus toca para curar, para libertar, para transformar, para abençoar. Vem, Espírito Santo, e enche com a tua presença aqui agora, em o nome do Senhor Jesus. Enche, Espírito Santo, e transforma, cura, liberta, opera o milagre, em nome do Senhor Jesus. Pai amado e santo, enche esse coração com a tua presença reconfortante, Senhor. É o Senhor o confortador. Então conforta, meu Senhor amado. Enche com a tua presença agora. Cuida, Senhor. Toma esta vida em tuas mãos agora e cuida, Pai, milagrosamente, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Opera, meu Pai, nessas vidas com o teu poder, com a tua graça, porque é pelo teu Espírito Santo, Senhor, é pelo teu Espírito Santo que os milagres operam e recaem sobre a pessoa que te busca. E por isso, doce bendito Espírito, doce bendito Espírito, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Doce Espírito.